Boa tarde a todos, corretores, captadores e todos aqueles que têm desejo de trabalhar no ramo imobiliário. Eu queria deixar aqui uma informação importante. Hoje eu vou falar no assunto avaliação de imóveis, tanto comercial, residencial, de modo geral. Tá? Uma técnica que a gente adquiriu com o tempo. Mas antes disso eu queria falar que muitos corretores não sabem fazer avaliação de imóvel. Muitos colocam o valor por uma palavra chamada chutômetro. Ele chuta o valor e muitas vezes o proprietário fica feliz, contente com aquele valor muito elevado do imóvel e o imóvel fica no site, fica nas plataformas e não vende, né? A placa lá está lá há bastante tempo que até fica torta. Por quê? Não vende, está fora do preço. E depois que você avaliou o imóvel e passou para o proprietário um valor excessivo, um valor alto, fica difícil de mudar, né, esse pensamento dele, tá bom? Então nós temos que saber fazer uma avaliação. Nada de chutômetro, viu? A gente tem que ter a certeza do valor real do mercado, tá bom? Incluindo o valor da comissão, baseado se é um imóvel rural, se é um imóvel urbano, industrial, comercial, enfim. Tem a tabelinha no Cresce, né, que você vai lá procurar o Cresce da sua região, vai colocar lá o valor, você vai saber exatamente quais os valores para ser cobrado. Não abre mão de cobrar o valor da comissão correta. Por quê? A imobiliária, o corretor que já tem o seu negócio, tem a sua empresa aberta, lembra que muitas vezes a gente cadastra o imóvel no sistema e o imóvel fica 6 meses para ser vendido. Mas nesse período que está 6 meses para ser vendido, já está tendo um custo alto aí. Você tem que pagar as plataformas, que não é barata, as plataformas estão tudo muito cara, tem que tomar o cafezinho, tem que acender a luz, tem que pôr a internet para funcionar, o consumo de limpeza da imobiliária, né, as divulgações, as taxas junto à prefeitura, aos órgãos que tem que ser pago, né? Então tudo isso a gente já paga antes mesmo de vender o imóvel. Então quando a gente vai vender o imóvel, não é que nós estamos ganhando muito não, é que já é um lucro justo para isso. Então não abre mão de fazer a cobrança real da comissão. Não cobra o valor pichinchando, baixando, desvalorizando a profissão. É uma profissão maravilhosa, mas nós temos que ter muito esforço e dedicação. Então, avalia o imóvel no valor real. Procura ter a informação certa. É o que eu vou tentar passar hoje, tá? Existem diferenças de valores, depende da região, o bairro e a cidade, tá bom? Então, um bairro, vou dar um exemplo, no estado de São Paulo, capital. Um bairro na Penha, um metro quadrado do terreno é um valor, no Tatuapé é outro valor, Anália Franco é outro, Alphaville é outro, não é isso? Então, por isso que existe diferença de valores de terrenos, o metro quadrado, tá bom? Quando nós tratamos de área construída, ela praticamente não muda muito em relação às localidades. Por quê? O metro de areia que vende na Penha é o que vende na Zona Sul. Senão todo mundo compra. Se fosse mais barato na região da Zona Leste, a areia, quem está na Zona Sul encomendava 10 caminhões de areia, fica mais barato, né? Então não é não. O método do cimento, a areia, todo esse material, ele é mais ou menos igual ao mercado de modo geral, tá? Isso eu estou falando numa cidade, né? Tratando de outras cidades, bairros, né? Cidades do interior, pode haver diferença aí, tá bom? Mas normalmente seria isso, para você ter uma ideia onde você está. Então, e é importante que o corretor entenda um pouquinho de quanto custa o metro de areia, o metro quadrado da construção, né? Se for avaliar um imóvel por metro quadrado de construção, é simples, você vai ver hoje quanto está custando um metro quadrado na região. Existem metros quadrados, né, que eu vou entrar no assunto, eu volto já, é um assunto que muitos construtores cobram um metro quadrado já com material e tudo, né? E outros cobram só a mão de obra. Então é o pedreiro, né, o encarregado, enfim.
mas nós temos que ter o entendimento de conhecer, e conhecer um pouquinho também sobre o método do piso, acompanhar um pouquinho os valores hoje que consta no imóvel, que nem você vai num imóvel que tem ar-condicionado, todo planejado, então tem diferença um pouquinho, muda um pouquinho os valores, entendeu? A gente quando fala agora que vou fazer uma comparação de avaliação de imóvel, é mais ou menos uma avaliação comparada ao imóvel cru, né? Sem ter nada, tá bom? Mas eu vou passar uma técnica para vocês que é muito eficaz e funciona bem o preço aí, tá? Não fica tão diferente da realidade quando você usa essa técnica aí, tá bom? Que seria o seguinte, hoje, se você tiver, vou dar um exemplo, tá? Se você tiver num bairro, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, num bairro no Tatuapé, São Paulo, tá bom? Estou dando um exemplo lá, que você pegou lá, por exemplo, uma casa para se vender lá, né? Uma casa, e você precisa passar uma avaliação para o proprietário, ele pediu para você avaliar. Ele quer, no bairro, o bairro que ele está hoje é o bairro da Anália Franco, né? Um pouquinho mais para frente do Tatuapé. Então existe uma técnica que você vai ter que pegar o seguinte, entre 20 e 30 imóveis e anotar todos esses imóveis aí, os valores direitinho, de 20 a 30 imóveis, o valor de venda, e você vai anotar também o valor da construção desses imóveis. Então, em torno de 20 a 30, tá? No mínimo 20, mas até 30 você pode fazer. Você vai, depois que você somou todos esses 20, quanto deu de construção e quanto deu de valores, você vai dividir isso aí pela quantidade aí que você pegou aí. Você vai chegar no valor exato de quanto está um metro quadrado da construção. Eu espero que todos estão entendendo. Se você pegar, um exemplo, 20 imóveis em um bairro, né, em um condomínio, e 20 o valor da construção. Depois que você tiver a somatória dos valores do valor do imóvel e os valores da construção, com esses valores você vai dividir. Você vai chegar aí num valor por metro quadrado, tá bom? Aí você consegue ter uma ideia, porque podemos deparar com algumas casas que estão com valor acima e outros valores abaixo. Então, quando você pega uma comparação assim, você consegue chegar na média, tá bom? Na média. Aí você tenta negociar esse valor, quando você chegar nessa média, com o proprietário, no valor que ficou e tira a comissão com a venda, sem aumentar, tá? Sem acrescentar mais a comissão. Não, deixa esse valor aí e coloca a comissão para ser tirado desse valor, para não encarecer mais o imóvel, tá bom? É muito importante isso aí. Existem avaliações que, como eu passei aqui, por metro quadrado. Às vezes ele tem a metragem certinha no documento da casa dele, mas ele fez mais uma construção lá que precisa acrescentar. Você vai e faz uma avaliação por metro quadrado na região de quanto é o custo, né, da mão de obra e do material. Aí você chega também nesse valor aí, tá bom? É fácil descobrir isso, tá? E existe o corretor que mexe que faz avaliação. Muita gente pede, algumas pessoas, alguns clientes pedem avaliação para ser feito do imóvel, avaliações individuais, né? Que é uma avaliação que ele quer ter uma ideia, né? Então existem avaliações que ele, por escrito que é feito, você tem que colocar o CRES, assinar lá, e você responde dizendo para ele o valor. Às vezes ele quer apresentar para mais alguém. Somente quando se trata de avaliação familiar, aonde tem que apresentar para herdeiros, né? O inventariante ele tem que fazer uma avaliação e mostrar para os herdeiros, para eles terem uma ideia de onde você achou aquele valor. Então aí eles concordando para colocar a casa à venda. Então eles pedem por uma avaliação. Se é uma avaliação para essa finalidade, para deixar o imóvel, normalmente a gente não cobra, a gente faz essa avaliação e não tem problema. Agora, quando se trata de avaliação judicial, gente, eu quero que vocês entendam que tem que ser cobrado sim. Por quê? Muitas vezes você faz uma avaliação judicial
porque tem um casal separando e precisa apresentar uma avaliação técnica, né, de mercado, e pode ser que o juiz não concorda com a tua avaliação e você é obrigado a comparecer, né, num fórum, se apresentar para o juiz para ele tentar explicar para ele aonde você achou esses valores aí. Então é importante que seja cobrado pelo teu custo, que pode acontecer posterior, tá bom? Então não deixa de cobrar não. Quando se trata de ação judicial é muito importante, viu? E eu quero deixar claro para vocês aqui que existe também quem quer tira o CRESP pode fazer o curso de avaliação, né, judicial, né? E pode depois trabalhar como perito, né? Perito judicial. Há duas maneiras de perito, né? Que pode ser nomeado por um juiz. Um juiz pode nomear um corretor, né? Não sei se é obrigatório fazer ou não o curso de perito, ou o juiz nomeia, se ele conhece a pessoa, ele pode nomear aquele corretor e ele coloca lá para toda vez você fazer aquela perícia lá e você ganha pela justiça, pelo governo, tá? Seja o governo federal ou o governo estadual. Pode ser também uma pessoa concursada que faz o concurso e depois passa para ser perito, né? Avalista perito, né? Eu não sei se eu falei, mas o corretor aqui no início, eu passei, não deixe de tirar o Cresce. O Cresce é fundamental, porque se você não tirar o Cresce, você pode ter um problema futuro. Depois, se você tiver um problema futuro, você não consegue mais tirar. Existe uma lei que está escrito aqui, eu anotei aqui, ó. Exercício ilegal da profissão é crime previsto no artigo 47 das contravenções penais da Lei 3.688/41, tá? Então é crime. Se você for pego pelos fiscais do Cresce ou por denúncia, você pode ter um problemão grave. Então é bom que o corretor não fica na zona de conforto. Procura o corretor de a hora que tem uma vendinha, vai tirar o Cresce, ele é parcelado, vai lá, divide isso, não deixa de fazer isso, entendeu? Para que possa fazer tudo isso. Quando o corretor é estagiário, não esqueça que quanto você está fazendo estágio, o corretor que assinou por você, ele é responsável. Então, tudo que você for fazer na rua é importante que o corretor responsável acompanhe, ajuda você para não ter problema, tá bom? Eu acho que deu para entender um pouquinho sobre avaliações, né? Então, a avaliação é isso. Essa forma é uma forma mais eficaz e mais próxima. Existe no mercado aí tabelas de valores para fazer avaliação, existem até sistemas para fazer, tá? Mas eu desconheço aquele que faz com eficácia um sistema ou uma ferramenta que venha fazer com perfeição, tá bom? Muitas vezes, muitos valores que eles passam estão totalmente equivocados. O valor que está numa cidade desenvolvida, às vezes, ou em outra cidade, é totalmente diferente, tá bom? Então, a avaliação é ideal que faça dessa forma. Dentro de um condomínio, você pega lá 10 imóveis, 20 imóveis, 30 imóveis que tiver para vender, coloca todos eles na folha, pega a metragem do terreno, da construção e o valor dele. Divide que você tem um valor exato de quanto está saindo o metro, tá bom? Aí é mais próximo que esse, é impossível, tá? Eu desconheço, pode ser que existe aí mais informações mais precisas, mais legais, né? Eu estou tentando só ajudar ou aqueles que vêm fazer parte desse trabalho junto de nós, que essa é uma profissão muito boa, tá bom? Espero ter ajudado e mais para frente eu vou passar algumas outras informações aí, né? Tá bom? Uma boa tarde para todos.